Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica veicular, fundamentos de dinâmica veicular. E na aula de hoje vou dar prosseguimento na matéria de pneus. Vamos então acabar com o que a gente vai entender sobre pneus aqui na disciplina. Só passando aqui sobre o que a gente viu na aula passada, teve uma hora lá que eu mostrei aqueles ângulos que a gente encontrava a partir da nossa carcaça, os ângulos ali da nossa lona. E esses ângulos são específicos para cada tipo de pneu. Os pneus normais têm um certo padrão, isso aqui é realmente o desenho do pneu em corte. E para um pneu de competição, pneu de corrida, tem um padrão totalmente diferente, que nem esse caso aqui. E eu achei um vídeo aí no YouTube que o cara pegou um pneu de Fórmula 1 e cortou ele no meio, para vocês darem uma olhada exatamente nessa característica que é mostrada aqui em ângulos mais baixos. Então, tá bem aqui, pneu cortado. Temos outras coisas também, sobre as ranhuras, perda no solo, perda no pneu, coeficiente de atrito, resistência ao rolamento. Ok. Agora vamos para a segunda parte. Primeira coisa, vamos definir a aderência. A aderência a gente define como o atrito que está disponível lá no contato do pneu e a pista. Então, quanto mais contato, a gente tem mais atrito disponível e mais aderência, nesse caso. A aderência pode vir por diversos tipos de maneiras de ter essa aderência. Uma delas é a adesão molecular. A adesão molecular vai depender dos materiais que estão em contato. Por exemplo, se por um acaso eu tiver um pneu que seja feito de plástico, esse pneu vai deslizar muito lá no meu asfalto, porque não tem adesão molecular. Os materiais não têm essa adesão. Mas se eu colocar borracha com o asfalto, eu vou ter uma adesão molecular bem alta. Já no indentamento, é um fenômeno que a gente fala que vem a partir da deformação da borracha em contato. A borracha, supondo que essa parte aqui de cima, tem as deformações dela. As deformações dessa borracha entram em contato com as irregularidades do solo e isso vai conseguir permitir a penetração de uma na outra. Basicamente isso, que acontece também com os pneus para pista off-road, a gente tem bastante desse efeito do endentamento para conseguir pegar o máximo de aderência possível. Agora, sobre a resistência da borracha quanto à ruptura e a resistência à abrasão, isso vai ser fator limitante para a nossa aderência. Quer dizer, então, que a resistência dela, a ruptura e a abrasão são fatores que a gente tem que levar em consideração, porque pode ocorrer o desgaste. Quanto mais aderência aqui, geralmente mais desgaste você tem no material. Agora, quando a gente analisa um pneu, a gente sabe que esse pneu é flexível. E, sendo um pneu flexível, você vai ter um escorregamento do pneu com o solo quando a gente está fazendo alguma atividade naquele pneu, quando ele está em atividade, quando ele está girando. Esse escorregamento, a gente pode definir ele aqui, ó, tanto na tração quanto na frenagem. O escorregamento em relação ao solo. Então, na tração, vai ser essa aqui, ó, que o VT é a velocidade tangencial da roda e o V é a velocidade de translação do veículo. Na frenagem, esse outro. Isso aqui a gente pode definir como aquela famoso cantar pneu ou travar o pneu numa frenagem. Quando a gente quer levar esse escorregamento em conta
ao invés de levar a velocidade, que nem nesse caso aqui, levar o espaço percorrido, a gente pode utilizar essa porcentagem de escorregamento aqui. SR é o espaço percorrido pelo veículo em si, e, quer dizer, SR pelo... Não, na verdade é o contrário. SR é o pelo espaço percorrido pelo veículo e ST vai ser do pneu. Aqui está o contrário. Essa regra vai ser uma regra geral, quer dizer, então, que quanto maior a força a ser transmitida, ou mais regular, mais molhada a pista, vai ter mais escorregamento. Isso aqui, se a gente fizer uma conta um pouco mais profunda para a gente fazer esse cálculo da distância percorrida pelo pneu e a distância percorrida pelo veículo. A gente vai encontrar essa característica. Nessa figura aqui, a gente tem isso aqui ilustrado, que vai ser o comportamento do nosso atrito do veículo, atrito e aderência do pneu com a pista, em função do escorregamento. Que, ó, vejam, o nosso escorregamento, ele acontece, olha aqui, ó, escorregamento 100%. Acontece quando o atrito entre o pneu e a pista vai diminuindo. Ó. Quando o coeficiente de aderência do pneu com a pista vai diminuindo, ele vai chegando no coeficiente de escorregamento, com isso vai aumentando esse efeito de escorregamento no veículo. O máximo desse valor desse coeficiente de atrito na pista seca vai acontecer mais ou menos aqui, ó, entre 11% e 20% do nosso escorregamento. Aqui, ó. O nosso atrito máximo acontece nessa faixa, com escorregamento em mais ou menos 11%, 20%. Depois disso, você vai ter mais escorregamento e menos atrito. E aqui a gente tem a diferença para cada uma das pistas. O coeficiente de aderência, que é aquele que é o que a gente realmente quer, é o que vai grudar o seu carro no chão, deixar ele controlável, e o coeficiente de atrito, quer dizer, o coeficiente de escorregamento que está envolvido aqui na nossa percentual de escorregamento. Vejam aqui, ó, para um asfalto seco, a gente tem uma aderência muito boa, e para o concreto seco também, uma aderência muito boa. Mas já para um asfalto molhado, a gente vai ter uma diminuição dessa aderência bem grande. Para a neve, bem menos, quase não tem aderência, e para o gelo também bem menos. Você vê aqui que a aderência é praticamente constante o tempo inteiro e é muito pequena no gelo e na neve. Por isso que a gente utiliza lá no gelo e na neve, correntes lá na neve, para que você consiga aumentar aquele efeito do indentamento. Quando a gente tem 100% do escorregamento, olha aqui, ó, 100% do escorregamento, você pode acontecer tanto na frenagem, quanto na aceleração, numa curva, alguma coisa assim. Por exemplo, na frenagem, quando você tem 100% de escorregamento, suas rodas travam. Então, quando suas rodas travam e você vai comendo o pneu ali, acontece esse fenômeno do 100% do escorregamento. Isso a gente vê aqui também através desse gráfico. Com a pista seca, a gente tem um comportamento de atrito bem melhor, na pista molhada vai ficar bem pior. Na neve, a gente vê até que o atrito sobe um pouco quando a gente aumenta a velocidade, mas com velocidade não muito grande, nesse caso. E o gelo é praticamente constante, você tem quase zero de atrito. No gelo é praticamente impossível de você andar. Vejam aqui, ó, com o avanço da velocidade, pior vai ficando o seu atrito e a sua aderência, geralmente. Só para a neve, que é um caso um pouco curioso. Tá? Um exemplo disso aqui, ó, a aderência do 100% de escorregamento é quando um carro trava o pneu. Na Fórmula 1A, quando eles vão fazer a frenagem, também é devido à transferência de carga, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas
Quando acontece esse travamento, a gente tem 100% do escorregamento acontecendo. Agora, só passar um videozinho rapidinho aqui para vocês, para darem uma olhada em outro fenômeno desse aí também. Vou colocar aqui. Então, esse fenômeno aqui do burnout, você sai cantando pneu, você está gerando o 100% de escorregamento ali na tração. Então, você pode ter isso tanto na tração, quanto na frenagem, ou quanto um carro vai fazer aquele drift também, que ele fica sempre acelerando mais do que o necessário, para acontecer sempre o escorregamento no eixo de tração dele. Aqui também é a mesma coisa. Quando isso acontece, é 100% de escorregamento. E vai diminuindo o escorregamento à medida que ele vai andando, né? Beleza. Deixa eu ver se... Gente, na neve eu não sei exatamente qual é o motivo da neve ter um atrito maior quando você aumenta a velocidade. Isso eu realmente não sei. Agora vamos lá. Vamos ver um pouco mais sobre a aderência. A altura dos sulcos dessas partes aqui que ficam lá na nossa banda de rodagem do pneu vai influir diretamente no nosso comportamento, principalmente na pista molhada. Porque um pneu sem sulcos tem um atrito praticamente zero depois de uma certa velocidade. Aqui, ó, 100 km por hora com um pneu slick, você não tem atrito nenhum. Você não consegue ficar parado na pista porque é impossível. Isso você vê lá na Fórmula 1, quando você tem um carro, começa a chover, o carro está com pneu slick, ele simplesmente não vai dar conta de virar nenhum tempo rápido, vai ficar 30 segundos mais lento numa volta, porque simplesmente ele não consegue ficar parado na pista. Já o pneu com sulco, ele consegue ter um atrito bem maior e uma aderência bem maior. Por que essa faixa grande aqui? Porque depende dos sulcos, né? Se o sulco for maior, se o sulco for menor, se ele estiver desgastado ou não, vai influenciar na sua aderência do pneu com a pista. Outra coisa, como que acontece o fenômeno da aquaplanagem? A aquaplanagem acontece quando você tem um filme de água no seu piso, na estrada, e o seu pneu não tem sulco suficiente para deixar a sua banda de rodagem em contato com o solo, para escoar essa água. Quando a gente não tem esses sulcos, quando o pneu está careca, quer dizer então que seu pneu vai ficar em contato apenas com a água. E esse contato só com a água gera aquaplanagem. Beleza. Aqui vamos ver o efeito da chuva para a nossa aderência do pneu. O que acontece? Ó, cada tipo de pista tem uma aderência, o asfalto aqui vai de 0,6 a 0,9, pedra 0,5 a 0,6, terra vai de 0,5 a 0,7, terra úmida de 0,5 a 0,6, a areia de 0,2 a 0,3 e a neve de 0,3 a 0,35. O gelo não está aqui não, mas é quase zero. Olha aqui qual que é o efeito da chuva no atrito, na aderência do carro. Quando você tem a pista seca, você está ali com seu atrito no máximo. Atrito máximo, mais ou menos nessa faixa aqui do asfalto. Quando inicia a chuva, é o pior momento possível na aderência de um pneu. Por que é o pior momento possível? Alguém consegue me explicar isso? Quando inicia a chuva, quando nem está úmido ainda, iniciou a chuva. Por que esse é o pior momento possível?
Por conta da temperatura do pneu, que está maior? Não. Exatamente, Marcelino. Por causa da sujeira de óleo e detritos que tem na pista. Quando você começa a primeira camadinha de água, você desgruda esses elementos que estavam ali na pista, incrustados, e esses elementos vão servir como uma fonte de retirar o atrito entre o pneu e a sua pista. Então, por causa da sujeira e do óleo, que acontece essa queda brusca, bem no início da chuva. Então, o período mais complicado da chuva, geralmente é o início dela. Depois que ela fica úmida, que o seu piso fica mais úmido, que já limpou aquilo ali, você vai ter uma condição de aderência maior. E à medida que a pista vai melhorando, né, vai secando, você vai incrementando a sua aderência. Aqui, o coeficiente de atrito para algumas condições. No cimento, se ele estiver seco, tem uma condição muito boa. Molhado, vai ficar bem ruim. Se tiver contaminado com impurezas, com óleo, cai ainda mais. E se ainda tiver congelado, fica muito ruim. Tudo congelado fica muito ruim, porque você vai ter uma camada de água, de gelo, entre o seu solo e o pneu. E isso tem um atrito quase zero. Tem aqui para asfalto, para calçadas com pedras irregulares, tudo isso aqui tem os coeficientes de atrito. Beleza. Agora vamos falar de outro fenômeno que chama deriva. A deriva vai levar em consideração as forças laterais que o nosso pneu vai sofrer. Então, quando a gente considera essas forças laterais, assim como qualquer momento que seja gerado ali no seu pneu, que vai ser devido a algumas coisas. Por exemplo, o vento. Um vento lateral no seu carro pode gerar isso. Ou força de inércia por conta de inclinação em curva. Se você está fazendo uma curva e está inclinado, você tem uma força lateral ali no seu veículo. Ou se você está virando para um lado, seu veículo está tendendo aí para o outro, isso também gera uma força lateral. Se o nosso pneu fosse totalmente rígido lateralmente, ele não ia sofrer essas forças. Não ia ter deformação. Mas como o nosso pneu é deformável, a gente tem a reação através dessas forças laterais, que vai também ter um escorregamento naquela direção. Seu carro pode sair de frente, pode sair de traseira, quando acontece esse escorregamento lateral devido às forças laterais. Beleza. Quando a gente tem um pneu parado, nossa região de contato do pneu é bem regular, é praticamente retangular. Mas só que quando o nosso pneu está fazendo uma curva, está sob o efeito de forças laterais, a gente vai ter uma área de contato bem diferente de uma área de contato retangular. Isso acontece por conta da deformação do seu pneu. Olha aqui o que pode acontecer. Seu pneu está lá só com a carga normal. Com a carga normal, ele se deforma dessa forma aqui. E quando ele tem uma carga lateral, ele vai se deformar mais para um lado do que para o outro, gerando assim uma zona de contato do pneu com a pista deformada. Beleza. Com esse nosso veículo girando, com a cauda girando aqui, e essa superfície marcada aqui do pneu, do pneu com a pista, vai ter um deslocamento ao entrar na zona de contato devido a essa força lateral. Quer dizer, então, essa força vai penetrar nessa zona para gerar uma reação. Essa reação gerada aqui no nosso pneu, o que vai acontecer? Você tem aqui o seu pneu, você quer ir reto. Digamos que você queira ir reto. Essa é a direção primitiva de deslocamento do nosso pneu. Mas se você tiver uma força lateral empurrando o seu pneu aqui para baixo, ao invés do seu pneu ir reto, ele vai vir com um ângulo de deriva. Ele vai vir um pouco para a direita, aqui nesse caso, porque
está tendo uma força lateral para baixo. É isso que acontece numa curva. Às vezes você tem que virar mais a roda, virar mais o volante. Numa curva, você vê que o carro está começando a abrir, é por causa disso aqui, ó, está tendo um ângulo de deriva. Esse ângulo de deriva é aquele ângulo da diferença entre do que você está querendo ir com o pneu e do que ele realmente está indo. Beleza. Esse ângulo aqui a gente chama de alfa, é o ângulo de deriva em relação ao deslocamento primitivo. Por exemplo, se eu estou aqui, eu quero ir para esse lado aqui. Está desse jeito aqui, ó, o meu pneu está virado dessa forma, então eu quero virar para lá. O que está acontecendo? Você vai ter uma força nesse sentido aqui, te jogando para o outro lado. Então, ao invés do pneu te levar exatamente nessa direção, ele vai te levar um pouquinho para a esquerda, ele vai te jogar para lá um pouco. Por isso que você vai consertando isso no volante. Você sempre vai consertando essa posição no volante. Vira mais um pouco para consertar isso aí. Então, alfa é nosso ângulo de deriva. Beleza. A nossa força externa, aquela S, vai ser equilibrada por uma força de atrito S também, que vai ser igual e contrária. A gente tem uma força lateral S, vai ser equilibrada pelo próprio atrito. Então, o pneu tem contato com o chão, tem uma força lateral nele, o próprio atrito vai opor a essa força. Só que a distribuição da pressão no nosso pneu aqui, ó, pressão que é feita, atenção, ó, a tensão que vai ser exercida do solo no nosso pneu não vai ser uniforme na nossa zona de contato. Aqui, ó, lembra que esse ponto aqui é nossa zona de contato do pneu quando ele está deformado. E a pressão não vai ser igual. Onde que vai acontecer mais escorregamento é onde que a gente tem as menores pressões. Então, nesse ponto aqui, ó, vai ser onde que acontece o maior escorregamento. E onde que acontece o escorregamento? Essa zona aqui, ó, de escorregamento que eu falei para vocês, que é quando o pneu começa a cantar. O pneu começa a fazer barulho, é nessa zona de escorregamento que foi gerada, onde que tem a menor pressão do contato, menor aderência. Beleza. A distância T, essa distância T aqui, ó, a gente vai falar que é do ponto da aplicação da distribuição da reação do solo, que é C, e o centro teórico de contato do pneu com o solo, que é o H. E isso aí vai ser o braço de alavanca de alinhamento do nosso carro. É com isso que a gente define lá mais para frente se ele sai de frente, se ele sai de traseira. Mas isso é mais para frente, a gente vai ver isso aí. No caso, a gente tem que levar em consideração essas distâncias e a trajetória final. Mas lá para o meio do semestre, final, a gente já vai ver isso aí. Ok. A deriva. Continuando a deriva. Quando a gente está chegando no limite da aderência do nosso pneu, esse torque de alinhamento aqui, ó, esse MT, ele vai reduzir. E quando ele reduz, ele pode até mudar de sentido. Significa o quê? Quando ele muda de sentido, você tem que jogar o volante exatamente para o outro lado da curva para você controlar o carro, porque você está perdendo ele ali e esse momento mudou de direção. Isso que acontece quando os pilotos jogam o volante para o outro lado para corrigir uma curva. Isso é utilizado de forma intensa só em veículos de competição. Em veículos normais, aqui para condutores regulares, isso não deve ser utilizado e geralmente não é utilizado. Que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, esse aqui é o nosso gráfico daquele momento que eu falei para vocês, que ele pode inverter. Olha aqui, ó, o torque. O que acontece? Você tem um torque normal, positivo, aqui, e ele pode até inverter em certos casos.
Então, daqui para a direita é positivo, daqui para a esquerda é negativo. Quando a gente tem um condutor normal, ele vem até esse ponto aqui, ó. Então, o condutor normal, ele dirige até esse ponto para não ter problema nenhum na hora de fazer uma curva, porque ele vai saber o que ele tem que fazer. Se ele vai virar para a direita, ele vai virar o volante para a direita. Se ele vai virar para a esquerda, ele vai virar o volante para a esquerda. Mas só que quando a gente vai para um caso de um piloto, o piloto não é exatamente isso. Se ele quer ir para a direita, não necessariamente ele tem que virar para a direita. Dependendo do caso, ele tem que virar para a esquerda para controlar o carro. Então, a nossa força de atrito, ela vai aumentar até no limite aqui, ó. Depois desse limite, ela vai começar a diminuir e perder aderência, e dessa forma ele vai inverter aqui para esse limite da pilotagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma explicação disso que eu falei. Aí, eu vou começar a apresentar. Então, esse aqui é um vídeo mostrando o que é sair de frente, o que é sair de traseira com um veículo de Fórmula. Isso aqui é a Fórmula E. Esse aqui é um piloto, chama Antônio Félix da Costa, inclusive ele foi campeão mundial aqui dessa categoria essa semana. Então, esse cara aqui é bom também. And today I'm going to talk to you about the fundamentals of setting up a race car. What is understeer? What is oversteer? Welcome to Race School. Então ele está falando o que é understeer e oversteer, sair de frente, sair de traseira. O que vai interessar aqui para a gente é o controle que ele faz no carro. Isso aqui, vocês lembram que isso aqui é o 100% de escorregamento. So a perfectly balanced car is very rare in this sport. Então ele está falando que um carro totalmente balanceado, que você não tem nem saída de frente nem saída de traseira, é extremamente raro. Alguma hora você vai ter que corrigir de alguma forma. Então aqui ele está falando de sair de frente. Sair de frente é quando você vira o seu volante para ir para o local, só que o seu carro simplesmente não te obedece, ele vai mais reto. É aquele ângulo de deriva que está acontecendo. Olha aqui o exemplo, o que está acontecendo aqui, ó. Ele está virando tudo. Vira tudo e mesmo assim quase que não deu para fazer a curva. Isso é o understeer. O oversteer é o sair de traseira. Isso ele fala que a traseira do carro fica solta. Com a traseira do carro solta, você vai ter que jogar o volante para o outro lado para controlar isso. Então, exatamente o que a gente falou. Olha aí, ó. Ele joga o volante exatamente para o outro lado. Então, understeer é quando você bate de frente no muro. Oversteer é quando você roda ou bate de traseiro. Beleza, só isso mesmo. Agora vamos lá para o restante. Aqui a gente tem o nosso coeficiente de atrito lateral em função do nosso ângulo de deriva. Vejam aqui, ó, que para cada tipo de pista é diferente, né? Lembrem que quanto maior o ângulo de deriva, mais você tem que controlar o seu carro, fazer aqueles malabarismos lá para conseguir deixar ele na pista. Então, veja isso. Olha aqui, a pista
de asfalto rugoso. É a melhor que a gente tem, com melhor atrito. Por que o rugoso é melhor? Porque aumenta aquele indentamento. O indentamento também é um tipo de aderência. Depois é o asfalto liso. Com asfalto liso aqui, esse aqui de cima também. Depois a gente tem o com neve e o com gelo. O de gelo sempre o pior. E aqui, de acordo com a altura da espessura do filme de água que caiu no solo. Então, se você tiver 1 milímetro de água no solo, você vai ter essa característica. Se tiver 2 milímetros, assim por diante. Então, quanto maior o filme de água que tem no solo, pior vai ser as condições de atrito lateral nesse caso. Mas você vai ter que controlar o carro. E para a pista seca é o ideal. Depois a gente vai sempre abaixando de acordo com a quantidade de água que tem na pista. Outra coisa que interfere para a gente é a pressão que a gente coloca nos pneus. Então, cada pressão que você coloca no pneu é importante para você compensar esses esforços laterais. Quando a gente aumenta a pressão no pneu, então que a P1 é uma pressão, depois P2 aumenta, P3 aumenta, P4 aumenta. Você vai aumentar a tensão ali nos fios que tem dentro do nosso pneu, nas nossas lonas. Vai deixar o nosso pneu mais rígido lateralmente. E para uma mesma carga, se a gente aumenta a pressão, a gente consegue aguentar mais força lateral. Então, ele absorve, melhora a capacidade de absorção da força lateral. Tá aqui, ó. Quanto maior a pressão, maior a absorção de força lateral, menos você tem que girar ali o seu volante ao contrário para corrigir. Mas só que, por que você não pode usar uma pressão muito alta? Com a pressão muito alta, você não consegue muita aderência em outras partes. A aderência relativa à adesão molecular. Então, por isso é sempre você pesando de um lado e para o outro. Pressões mais altas é para você conseguir ter o carro mais estável ali. Beleza. Para uma mesma carga, ou seja, se a gente tiver o mesmo peso no veículo, de uma força lateral, se a gente aumentar a pressão, vai ter um ângulo de deriva menor. Você vai ter que controlar menos o carro. Nessa tabela aqui, vai apresentar a variação da rigidez do pneu com a pressão. Aqui é a nossa carga transversal por grau de deriva. Isso aqui é como se eu tivesse pegado a carga que está sendo transversal ali no meu carro e dividindo por cada grau que é gerado na deriva, que é esse grau aí que você tem que corrigir no volante. Então, a gente vê que é maior para pressões maiores e menor para pressões menores. Beleza. Agora, vamos falar sobre a relação de altura e largura do pneu. Isso foi feito através de experiências com os pneus, com as diferentes seções ali, transversais, e a gente descobriu que aqueles que têm a relação de altura e largura que são menores, eles são lateralmente mais rígidos, então eles conseguem controlar melhor em relação ao controle do carro ali no volante. E quando a gente usa um aro mais largo, ou seja, uma altura ali, um perfil menor, vai ter também uma absorção melhor dessas forças laterais. Beleza. Isso aqui é mais específico. A largura dos aros dos pneus ficam de 60% a 80% da largura do pneu. Não deve ultrapassar isso aqui por questão de segurança. E aqui o exemplo da Fórmula 1, de novo. 2 exemplos claros. Antes, o pneu da Fórmula 1 era esse aro aqui, acho que era aro 13, se não me engano, aro 14, não sei. E o que acontece? Ele era bem mais estreito antes, até 2018, alguma coisa assim, mais ou menos. 2017, alguma coisa nesse estilo, era esse tipo de pneu. Só que aí no outro ano, eles começaram a implantar um pneu bem mais largo, e na traseira principalmente. Esse pneu mais largo aqui,
eles implementaram também para aumentar essa absorção de forças laterais e deixar o carro mais na mão possível. Por isso Ô, que, Vinícius, pode falar. mas eles alargaram o carro inteiro, né? Eles aumentaram o carro de comprimento, não lembro quanto, alargaram o carro para alargar as asas dianteira e traseira, e com isso alargar o pneu também, né? Por isso que esses últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, que foi quando começou, tem os carros da forma mais rápida da história, né? Porque os caras fazem. Tipo assim, eles não têm tanta velocidade de reta igual tinha os antes, só que fazem curva muito mais rápido. Sim, é um dos motivos. Eles, por mais que a gente pense assim, o carro não faz barulho, e o carro está grande, o carro está muito mais pesado do que já foi. Mesmo assim, o carro está muito mais veloz. Eu lembro que aqui em Interlagos, os tempos lá do passado de pole position, que aqueles carros lá de 2002, 2003, alguma coisa assim, era mais ou menos 1,14. 1,14 era o tempo de uma volta em Interlagos. Hoje em dia, eu lembro que o cara da Mercedes tinha feito 1,6. Então, 1,6 com um carro que é no mínimo uns 200 quilos mais pesado. E muito maior também. Por isso que tem todas as diferenças da dinâmica veicular que foram implementadas para conseguir É isso, melhor desempenho. é isso mesmo. Quem bateu o recorde da pista de Interlagos, se eu não me engano, foi o Hamilton, né? Com a Mercedes lá. Antes, o recorde de pista era do Montoya em 2002 com a Sauber BMW, BMW Williams na época. Acho que Entendi. era 2000, o motor na época era tudo V10, né? Hoje é V6, só que é cheio daqueles trem lá, Exatamente. né? Hoje é V6 híbrido, V6 com recuperação de energia. O motor da Mercedes tem mais de 1.000 cavalos. Os outros estão ali bem na faixa de 970 até 1.000 cavalos, mais ou menos. E outra coisa é que a gente tem aqui, ó, o nosso a mudança que vai ter na Fórmula 1 para 2022. Era para ser para o ano que vem, só que agora vai ser para 2022. Eles vão deixar os perfis um pouco menores. Olha aqui, ó, essa relação altura e largura vai ser menor. Vai aumentar o aro de 13 para de 17 ou 18. Também não tem. E isso também vai gerar maior rigidez lateral, vai deixar o carro mais na mão ainda, para o piloto conseguir pilotar da melhor forma possível. Então, vocês podem. Se fosse só essa mudança, só dos pneus, se o carro continuasse exatamente o mesmo, o carro ia ficar mais rápido. Mas, como vai mudar tudo no carro, né, a gente sabe que ele vai ficar mais lento um pouco. Beleza. Agora, quanto ao tipo de construção. O tipo de construção também é importante para a gente. Olha aqui, ó, o pneu radial, ele é melhor, consegue aguentar aqui mais forças laterais do que o pneu diagonal e o pneu diagonal com outro ângulo, o diagonal cintado também. No caso aqui, o radial é o melhor nesse quesito. Aqui a gente tem a influência também de um pneu gasto com um pneu novo, pneu com a borracha nova e com aquela borracha desgastada. O que acontece? Na pista Isso. seca, pode falar. Qual seria a diferença do radial pro diagonal, assim, visualmente, que eu tô bem por fora? Não, visualmente você não vai ver nada de diferente, mas você só vê internamente deles. Lá que a gente viu lá na orientação das nossas lonas. Vou pegar aqui alguma imagem. Essa é a diferença, ó. Esse é o radial e esse é o diagonal. Só dentro do pneu em si que você vai ver alguma coisa. Externamente, você só vai ver pelo código lá que a gente vai aprender também. Entendi. Aqui, lá.
Que a gente tem a diferença dos pneus gastos e dos pneus novos. Vejam aqui, ó, para a pista seca, um pneu novo aguenta um tanto aqui de forças laterais, um certo atrito. Pneu gasto até tem um pouquinho mais aguenta mais aqui a força lateral. Mas só que é só até um certo limite. Depois desse certo limite, na pista seca, você fica muito ruim. É aquela pergunta que fizeram lá sobre por que um pneu careca não vai bem numa pista seca. É porque, geralmente, quando ele está slick, carecão de tudo, você já comeu toda a borracha e está quase nas lonas. E quando você chega nas lonas, você já não tem mais aderência. Então, esse pneu gasto é gasto bem pouco. Aumenta a aderência dele. Já na pista molhada, você vê que o pneu gasto piora bastante. Tem influência do camber. O camber do carro vai ser o alinhamento do seu pneu com relação à vista frontal ou traseira do seu carro. Então, a gente tem um camber positivo dessa forma aqui, ó, e um camber negativo dessa forma. Isso aqui, ó, que está sendo representado, ó, o camber negativo. E quando a gente tem esse tipo de camber, um camber ou positivo ou negativo, você vai surgir com uma outra força lateral S', devido a essa diferença aqui. Então, se for um ângulo positivo, se for negativo aqui, ó, se for menor do que zero, a gente vai ter um S mais S'. No caso aqui, você vai aguentar esse tanto. E se você tiver um camber positivo, você vai ter S menos S'. Os carros de Fórmula 1, você sempre vai ver aqui com camber negativo nas provas, para que você consiga aguentar ainda mais as cargas laterais. Porque você vai aguentar o S mais esse S', que está bem aqui, ó, esse S'. Já se fosse positivo, seria o contrário, você ia aguentar menos. Agora vamos ver sobre a capacidade de carga do nosso pneu. A capacidade de carga vai ser definida pelaquela força que ele consegue aguentar. Então, a pressão que ele vai conseguir aguentar é basicamente a capacidade de carga de um pneu. Quando a gente vai olhar para um automóvel ou para um caminhão, isso vai ser limitado pela geração de calor no nosso pneu. Quanto mais calor, menos capacidade de carga a gente tem. E o que acontece? Quando a gente eleva as temperaturas ali do nosso pneu para 120, 150 graus, mais ou menos, acontece a desvulcanização. Desvulcanização ali você está bagunçando as moléculas da sua borracha. Quando você está bagunçando as moléculas ali, você vai abaixar também a sua resistência. E esse calor, ele vai depender também de algumas variáveis sobre o nosso pneu, como a carga, pressão, velocidade, uso, atrito, tudo isso vai ser importante. Olha aqui o efeito da temperatura na resistência do nosso pneu. Quando ele está numa temperatura baixa, pneu normal nosso, ele tem 100% de uso, então ele consegue aguentar 100% da carga nominal. Só que quando vai aumentando a velocidade, vai abaixando drasticamente. Então, quanto maior a velocidade do pneu, pior é a resistência dele. Na Fórmula 1 é um pouco diferente, porque o pneu começa a funcionar em 90 graus, 100 graus. E ele para de funcionar mais ou menos ali em 120, 130 graus, alguma coisa assim. Por isso que, quando o pneu está quente, eles falam, resfria o pneu está muito quente, está desgastando muito. Vinícius, Fale. deixa eu te perguntar. Ainda é assim, né? Cada vez na Fórmula 1, cada pneu tem o seu lado, né? Parece que há uns tempos atrás tinha muitas equipes que invertiam os lados para ganhar mais desempenho em curva, mas isso é alguns tempos atrás.
Que foi quando foi na época que começou a estourar muito pneu e tal, aí a Pirelli falou que pagar, porque que o motivo era esse. Você sabe por quê que era alguma coisa assim? Ou se não procede? Eu realmente não sei dessa história, então não sei te falar, não sei dessa história. Não Então, vi eu também. sobre isso. Então, eu tenho, tipo assim, que eles, tipo assim, cada pneu tem um lado, né? E eles falavam que, tipo assim, eles costumavam inverter principalmente os traseiros. Eu não lembro por quê, mas eu achei que você sabia. Então deve ser. Eu deve ter escutado errado também. Essa eu nunca escutei, não. Beleza. Nossa capacidade de carga vai ser de acordo com a pressão que ele vai admitir antes do colapso, né, gente? Não pode colapsar um pneu, senão isso é risco para todos os passageiros. E para a gente, se a gente quiser colocar mais pressão no pneu, precisa ser mais reforçado. Para ser mais reforçado, precisa de mais lonas para dar resistência. Essa tabela aqui, ela fornece de duas formas para representar a capacidade de carga de um pneu, em termos do número de lonas. Então, a gente tem aqui esses fatores, essa A, B, C, com o número de lonas nominal que está aqui. Então, o pneu pode vir com esse fator na descrição dele. Isso aqui é uma descrição mais antiga, geralmente vocês não vão encontrar isso mais não. Beleza. E esse número aqui que vem é nominal, não é exatamente o número que está lá, é o número nominal. Na ABNT, a gente tem uma especificação, a normalização para a capacidade de carga de pneu e automóvel. Então, aqui o índice de carga 60, quer dizer então que ele aguenta 250 kg-força, ou 2.450 newtons. E aqui, ó, índice de 79, então ele aguenta mais. Quanto maior esse índice, maior a capacidade que o seu pneu aguenta. Beleza, agora quando a gente está analisando o veículo que fica na estrada de terra, na estrada de chão, areia, esse tipo de coisa. Então, quando eu tenho esse tipo de veículo que é off-road, a gente vai ter uma influência muito grande da velocidade do nosso veículo na capacidade de carga. Também vai ser, devido ao tamanho do pneu, a gente tem que considerar uma banda de rodagem bem maior, com espessura bem grande, que vai acontecer uma maior resistência à troca de calor, e dessa forma vai acontecer mais aquecimento, quando tem essa banda bem grande. E as pressões que a gente coloca num pneu desse, geralmente são menores, para você aumentar a aderência nesse piso que tem um atrito muito pequeno. Quando a gente quer considerar todos esses efeitos aqui que eu falei para vocês, da velocidade, da pressão, do tamanho da banda de rodagem, tudo isso, a gente vai definir qual que é a capacidade estática de carga. E dá para a gente calcular isso, devido a uma correção da velocidade, se for o caso, e para chegar na carga dinâmica. A carga dinâmica é aquela carga do veículo em movimento. A carga dinâmica é o que importa para a gente, porque o veículo sempre vai estar em movimento. Então, a gente calcula a carga estática para depois a carga dinâmica. Esse K vai ser uma constante empírica, 165 kN para pressões de até 4 Tm, ou 170 kN para pressões de até 60 libra-força por polegada ao quadrado. O C é a nossa carga estática, capacidade de carga estática, o quanto o seu pneu aguenta estaticamente. D é o diâmetro do pneu, e B é a nossa largura nominal do pneu. Agora, se eu tiver outra pressão aqui, ó, gente, se não for 4 atm, ou não for essa pressão daqui, você vai ter que corrigir a pressão. Então, para outras pressões, a nossa capacidade de carga estática, que é essa, vai ser obtida multiplicando a expressão anterior, essa expressão aqui, por RP elevado a 0,059. RP é a relação das pressões. É a pressão que você tem sobre a pressão que foi feito o teste. Exatamente que nem a gente fez naquele outro exercício. Beleza. E aqui a gente tem a capacidade
de carga de um veículo off-road, ela vai ser afetada diretamente pela velocidade. Então, o que faz sentido para a gente não é calcular a carga estática, e sim a carga dinâmica. Com a carga dinâmica, a gente precisa desse fator de correção aqui, ó, o KV. O KV é empírico. Então, vejam aqui, para cada vez que eu aumento a velocidade no pneu off-road, o meu KV vai ser diferente. Então, você vê qual é a velocidade que o seu pneu está, vem aqui, pega o KV e multiplica o KV pela sua carga estática para você corrigir devido à carga dinâmica do seu veículo. Então, a partir disso, a gente faz o cálculo. Vamos fazer esse primeiro exemplo aí. Nesse caso, deixa eu lembrar, eu quero a capacidade de carga disso aí. Um pneu 18, 25, com 32 lonas, admite até 5,6 ATM. Quer dizer, então, a pressão aqui é mais alta que os 4 ATM. Quero determinar a capacidade de carga na velocidade de 50 km por hora. Então, a partir disso aqui, vocês ainda não viram, mas eu vou falar aqui para vocês, antes que daqui 15 minutos vocês já vão ver como é que a gente lê isso aqui tudo. 18 é o B. O que é o B? Olha aqui, ó, gente. O B, largura nominal do pneu. D, o diâmetro. B, largura nominal do pneu, 18 polegadas. O nosso diâmetro do aro, 25. Tá aqui. Beleza, diâmetro do aro, 25. Nossa relação de altura com largura, aqui eu não tinha dado para vocês, mas eu deveria ter dado aqui, faltou um dado de 0,96. E quando a gente tem essa relação e tem o B, a gente multiplica 0,96 pelo 18, que a gente acha 17,3, que é a nossa altura. Com isso, a gente vai calcular aqui o nosso diâmetro externo do pneu. O diâmetro externo do pneu, a gente calcula somando esse diâmetro com 2 vezes essa altura. Então, 25 polegadas mais 2 vezes essa altura. Isso aqui é para um pneu off-road, daqueles grandões, de trator, ó. Um pneu que tem um diâmetro de 1.513 milímetros. Beleza. Agora, a gente sabe que para 4 ATM, aqui, ó, 4 ATM, 165 km. Que no caso, eu fiz o cálculo aqui direto. Ó. O que eu fiz? Peguei os 165 kN, multipliquei pela minha largura do pneu, que eu já tinha, e o diâmetro que a gente achou. Quando eu faço essa multiplicação completa, eu vou achar 140 kN a partir daquela fórmula. Só que eu falei para vocês que esse pneu aguenta até 5,6 ATM. Se ele aguenta isso, a gente tem que corrigir. Corrigir com esse fator aqui, ó, o RP elevado a 0,59. O RP é a relação das pressões. E olha aqui a relação das pressões, ó, 5,6 dividido pelo 4 elevado a 0,59. Quer dizer que essa aqui é a nossa carga estática do pneu corrigido quanto à pressão. Para a carga dinâmica, a gente tem que olhar. A velocidade é de 50 km por hora. Então, 50 km por hora está aqui. A gente vem e acha aqui no gráfico qual que é o KV. Faço uma média aqui, deu 0,45, mais ou menos. Fazendo esse 0,45 aqui, ó, a gente multiplica 0,45 vezes essa carga estática de 171, a gente acha, então, a carga dinâmica de 77 kN. Essa é a nossa capacidade de carga dinâmica quando o veículo está a 50 km por hora. Vejam que diminui bastante. Quando o veículo está parado, é muito maior do que o veículo em movimento. E quanto maior a velocidade, pior. Ô Vinícius, Pode falar. eu já ouvi falar que quando, por exemplo, um carro de passeio que não é para off-road, quando diminui a pressão dos pneus, fica melhor para andar na estrada de terra. Isso é verdade? Sim, sim. Eu até
Aqui, ó, tá escrito isso aqui, bem escrito isso aqui. Esses pneus são utilizados com pressões relativamente baixas, de modo a permitir o contato grande com o solo. É basicamente por isso. Quando você abaixa a pressão, o contato com o solo aumenta. Então, você aumenta o indentamento e aumenta a adesão. Por isso, basicamente. Aqui vamos ver sobre o tamanho do pneu. A gente tem algumas formas de designar o tamanho do nosso pneu, por dois grupos de valores principais. O primeiro grupo vai ser de acordo com a largura nominal do nosso pneu, ou a largura nominal complementada pelo percentual da altura, ou também pelo tamanho do diâmetro interno ou do diâmetro do aro de montagem. Então, a gente tem aqui essas designações. Ó, essa aqui, largura nominal, o B, o diâmetro interno nominal, esse Dzinho, o diâmetro externo vai ser o Dzão, a altura é o H. A gente tem, no caso aqui, os pneus mais antigos, eles eram escritos da seguinte forma: a série deles era escrita logo na frente, a série é a relação da altura com a largura. Então, se eu pegar a altura e dividir pela largura, eu vou ter um número. Então, lá, a série 95 surgiu em 1948. Essa era o pneu balão, aquele pneu bem grandão. Perfil baixo foi em 1959, série 88. Vejam aqui, ó, a altura, a relação é menor, porque a altura é menor. E o perfil super baixo surgiu lá em 64, com essa relação de 0,82. Então, vamos fazer esses dois exemplinhos aí. Deixa eu matar um bicho aqui. Beleza. Vamos lá. Eu quero descobrir qual que é o diâmetro desses pneus nossos aqui. Vamos fazer a partir disso aí. Eu vou dar um ESC aqui e resolver com vocês ao vivo, no bloco de notas. Vocês verem. Naquelas letras vai dar para ver, sim, gente. Só que daqui a pouco que a gente vai ver aquilo. E daqui a pouco eu vejo essas perguntas aí para tentar responder tudo. Vamos lá. Eu tenho para o pneu 1 e para o pneu 2. Que nossa largura do 1, caso 1. Nossa largura nominal aqui vai ser o B. Largura nominal, no caso, 6,5 polegadas. A gente consegue ler isso. O diâmetro do nosso aro vai ser 13 polegadas. A relação de altura, no caso aqui, foi o que eu não passei para vocês. Faltou esse dado aqui, gente. Faltou 6,5, 88. Isso, agora está certo. 6,5, 88. Essa é a série do pneu, 88. Quer dizer, então, que a relação de H sobre B vai ser 0,88. Beleza. Agora, como que eu calculo o meu diâmetro? O diâmetro externo vai ser uma soma de duas vezes a relação da altura, H sobre B, vezes a minha largura nominal, que no caso vai ser o B. Isso mais o meu diâmetrozinho, que é o B. Isso aqui é para eu achar a altura completa. Se vocês lembrarem, é basicamente isso aqui, ó.
Eu estou pegando essa altura mais esse diâmetro para achar o desão. 2 vezes essa altura, 2H, mais esse diâmetro, para achar esse desão. É isso que eu estou fazendo. Fazendo essa conta aqui, ó, D vai ser 2 vezes o 0,88, vezes o B, que vai ser 6,5 polegadas, mais 13. Então, a gente vai achar um diâmetro aqui externo do nosso pneu de 24,44 polegadas. Ou, se a gente passar isso para o milímetro, também, a gente consegue achar 620 milímetros. Então, a partir disso, a gente encontra o diâmetro externo desse pneu. Agora, vamos para o caso 2. Nesse caso 2 aqui, a gente tem um pneu que tem uma largura de 215, então o B nosso vai ser 215 milímetros nesse caso, não é polegada. A gente também tem o diâmetro, que é 15 polegadas, e a relação de altura pela base. A altura com largura, que no caso aqui vai ser 0,70. Então, fazendo exatamente a mesma conta ali em cima, vai ser 2 vezes o 0,70 vezes o 215 milímetros, mais 15 polegadas. Aqui, no caso, vou colocar o 15 polegadas aqui para 1 polegadas mesmo, mas se você quiser transformar para milímetros, é multiplicar isso aqui por 2,54. A gente acha um diâmetro aqui de 682 milímetros. No caso 2. Então, caso 1 e caso 2 aqui, a gente fez. Vamos lá, prosseguir. Estão conseguindo ver aqui a apresentação ok, em tela cheia? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Então, carga e velocidade do pneu. Qual é a velocidade máxima que o pneu aguenta? Qual a carga máxima? Isso é designado por letras, com códigos especificados. Isso aqui é antigo, mas dá para a gente aprender também. Aqui, ó, no sistema antigo, quando o pneu era diagonal, tinha essa marca S, velocidade limite 180. Quando era H, velocidade limite 200. Já o radial tem todas essas outras referências aqui, ó, que vai até o Z. O Z é para um pneu mais resistente que aguenta mais velocidade. M e S são símbolos extras. M é mud e S é snow. Mud é lama e S de snow, que é neve. Então, quer dizer que esse é um pneu que aguenta lama e neve. E ref quer dizer que é reforçado. Então, se tivesse S, M mais S, ref, quer dizer, é um pneu que aguenta 150 km por hora, é radial, aguenta andar na lama e na neve e é reforçado. Mas isso aí está em desuso. O que está em uso atualmente é essa tabela normalizada pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, aqui, nosso índice de carga é o que vai estar escrito lá no seu pneu. Ó. Então, isso aqui é como ler o pneu. Se tiver escrito 65, vai ser o pior índice de carga, aguenta só 290. Se tiver escrito 100, ele aguenta 800 kg. Isso é o índice de carga. O índice de velocidade é com uma letra. Então, tem o Q até o Y. A partir disso, a gente consegue entender aqui quais são as velocidades máximas que você aguenta. Você pode ir aí no seu pneu e ver que tipo de velocidade que ele aguenta. Provavelmente, se você for numa moto, você vai achar um Q ou um R no máximo.
O pneu de carro costuma ser R ou S. Mais do que isso aí, não costuma ter, não. E o pneu de Fórmula 1 é o Y, certeza. Mais do que 300 km por hora. Então, é o seguinte, como que a gente faz uma leitura de um pneu? Tem aqui, esse é um pneu normal. Agora a gente vê em qualquer dia aí. Primeira medida é a largura do seu pneu em milímetro. Então, vem aqui 195, essa é a largura do pneu. 55 vai ser a altura, a relação entre a altura e a largura da seção. Então, é aquela série. Então, é a relação. R vai indicar que é radial, nesse caso, se fosse diagonal, seria D. 16 é o diâmetro interno do nosso pneu, ou aro, 16 em polegada. 87 é o índice de carga. Se a gente vir aqui, o que é 87? A gente consegue um índice de carga de 545 quilos. E V é o índice de velocidade. Então, vamos lá, o V consegue aguentar até 240 km por hora. Então, esse pneu, desse tipo aqui, aguenta até 240 km por hora. Beleza. O D é diagonal, o R é de radial, e o B é de diagonal sintado, que praticamente não se usa mais. Agora, vamos fazer esse exemplo aí só para a gente ler o que está escrito, né, nesses pneus aí. Vamos lá, caso 1, de novo. Vou apagar isso aqui. Caso 1. A gente tem um pneu 215 65 VR15. Esse pneu segue a nomenclatura antiga, então a gente vai ter que olhar lá nas tabelas antigas para esse caso. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos separar os dados. Largura dele, o B, a largura. Vou colocar aqui a largura. Vai ser 215 milímetros, beleza. Achamos isso. Diâmetro do aro vai ser 15 polegadas. É simples da gente ver. Nossa relação de H sobre D vai ser 0,65. O nosso diâmetro grande, se a gente utilizar exatamente aquela mesma fórmula, eu não vou escrever ela aqui de novo, mas daria 660 milímetros. E agora a gente vem aqui, ó, está escrito VR15. Então, vamos lá na nossa tabela antiga. V aguenta uma velocidade de 210 km por hora. E o R vem de radial. Quer dizer, então, que esse primeiro é radial. E o V indica para a gente que ele aguenta 210 km por hora. No caso 2, nomenclatura nova. Vamos lá. Largura vai ser 175 milímetros. O nosso diâmetro do aro vai ser 13 polegadas. E nossa relação de H sobre D vai ser 0,70. O nosso diâmetro, se a gente for calcular exatamente da mesma forma, a gente acha que 575 milímetros. Ele é do tipo radial, porque está escrito R. E que o 13 representa... Na verdade, o 13 estava aqui antes. O 13 falta aqui. E 2 aqui. Beleza. Radial, o 82, o que ele vai falar para a gente? Vamos olhar lá na tabela. 82 aguenta 475 quilogramas. Então, o 82
Você vai me falar que ele aguenta 475 quilogramas de carga nominal. E o que, por fim, ele vai falar da velocidade, o que é 160 km por hora. Então, 160 km por hora é o que ele aguenta. Então, a gente fez os outros, leu esses dois pneus aqui nesse caso. Então, toda vez que você for olhar para um pneu, agora você já tem a noção de tudo aquilo que está sendo escrito no pneu. Quando você for pesquisar um pneu para comprar, você já sabe exatamente o que você quer e o que você não quer. Acho que é isso, gente. Hoje isso são as referências. Eu vou deixar com vocês um exercício. Eu vou colocar o exercício daqui a pouco lá para vocês sobre pneus para a semana que vem. Aí vai valer a presença. Então, daqui a pouco o exercício está lá para vocês fazerem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver outra pergunta, pode fazer aí também. Os graus no gráfico significam o ângulo que você tem de deriva. Aquele ângulo de deriva é aquele ângulo que o seu pneu está diferindo do ângulo que você está colocando no seu volante. Você está virando um tanto com o volante e o seu pneu está realmente indo para o outro lado, esse é o ângulo que está aparecendo naquele gráfico. Deixa eu ver. Você coloca uma pressão nos pneus da frente inferior e de trás, vice-versa. Sim, você pode induzir o oversteer e o understeer. Depende muito do caso. Por exemplo, se você tem um carro de tração traseira, geralmente você coloca uma pressão um pouquinho menor ali para você ter uma aderência maior. E na dianteira você coloca uma pressão maior para você conseguir controlar melhor o carro ali na hora de virar. Beleza, já respondi isso sobre as letras dos pneus. E aí, mais perguntas? Ou só isso? Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham aprendido algo, tenham achado interessante. A pergunta sobre a pressão eu acabei de responder. Sobre a pressão na frente e atrás ser diferente. Como que sabe se o pneu é radial? Pelo código. O código que tiver lá no pneu, você vai encontrar isso. Se por um acaso tiver R, radial. Se tiver D, diagonal. Se tiver B, diagonal sentado. Lá no código dele. Externamente, você não consegue ver isso, não. Externamente, os pneus é tudo igualzinho. Não dá para ver a diferença. Acho que é isso, gente. Até mais para vocês. Boa noite. Boa noite. Tem mais pergunta? Ou não? Se não tiver, até mais, gente. Um abraço aí para vocês.